paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Está antes da carta aos Hebreus, após as cartas de Timóteo, Tito. Uma página só, 25 versículos somente. Nós vamos, portanto, ler um livro da Bíblia hoje. Amém? Filemon. Página 300, em média, do Novo Testamento. Amém, meus queridos? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Pai, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Essa é uma das cartas individuais do apóstolo Paulo. Paulo, em sua primeira prisão em Roma, até mesmo preso, deu continuidade ao projeto do Senhor Jesus. Ganhou almas. Na prisão,
Paulo ganhou Onésimo, um escravo que vivia em Colossos, na casa de Filemão, um irmão rico da igreja, mas que, porém, enraizado na cultura grega, romana, judaica, ele tinha dificuldade para lidar com posições sociais. Tinha um pouco de dificuldade em lidar com a hierarquia, com o fato de ser patrão de muitos irmãos. Um problema qualquer acontece e esse escravo, Onésimo, foge, tendo roubado Filemão. O culto era na casa de Filemão. Na época, não havia condições de investimento da igreja e outros mais problemas de perseguição. Então, não tinham templos como nós temos hoje. Faziam cultos em casas, cultos nos lares. Ali se reunia a igreja em Colossos, na casa de alguns irmãos. Esses cultos eram cultos abençoados. Os irmãos criavam laços de amizade de forma muito especial. Mas neste culto, na casa de Filemão, havia um certo quê, porque Onésimo havia fugido e roubado Filemão, e ele era predestinado a morrer. Este era o castigo que um escravo fujão recebia. A lei dava aparato a Filemão tomar essa atitude. Paulo também era amigo de Filemão. Sabia das qualidades de Filemão, do seu afinco, dedicação às coisas do Senhor, mas também que ele tinha problemas com a cultura que ele havia crescido e sido ensinado que isso era o correto. Paulo, então, ao saber que Onésimo, agora escravo fugitivo, porém resgatado, havia mudado, o testemunho de Onésimo comoveu o apóstolo Paulo. E Paulo torna-se um intercessor, podendo, como presbítero ou como líder espiritual, dar uma ordem a Filemão para recebê-lo, para quitar aquela dívida e conviver com aquela situação de forma pacífica, amável. Paulo prefere recorrer ao amor de Cristo em Filemão, constrangê-lo a, com amor, perdoar a dívida verdadeiramente e assumir Onésimo como ajudante, não só secularmente falando, mas também agora na casa do Senhor. Paulo coloca-se numa posição delicada em falar, em dar o nome como fiador por determinada pessoa, mas nós conhecemos o caráter de Paulo, o seu conhecimento com Deus, a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e isso nos dá a certeza que o Espírito de Deus havia testificado em Paulo que a mudança de Onésimo era uma mudança verdadeira. O próprio nome de Onésimo significa útil. Agora sim ele faria jus ao seu nome. Ele seria útil às causas do mestre lá em Colossos, onde a igreja já começava a sofrer algumas perseguições, dificuldades, problemas internos de divisão, problemas internos de fé, de crença naquilo que por princípio tinham recebido do próprio apóstolo Paulo. Então isso seria uma grande ajuda, um grande auxílio. A carta é redigida, como nós acabamos de ler, com palavras bonitas que lisonjeavam Filemão, lisonjeavam Onésimo, e ao mesmo tempo
era solicitado que o problema fosse resolvido de forma completa, mas ligando isso ao amor do Senhor Jesus Cristo em ambos os corações. A primeira grande lição que nós tiramos daqui é que, através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do recebimento do Senhor Jesus Cristo na vida, pessoas mudam. O Espírito de Deus tem o poder de transformar. Onésimo havia sido transformado. O velho homem não havia mais resíduos nele para conseguir que Paulo redigisse esta carta. Verdadeiramente, nós estamos diante do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Não há problema, não há desvio de caráter, não há dificuldade, não há pecado, não há vício, não há mania, não há problema cultural, social, econômico, que não possa ser transformado por Jesus Cristo. Não há. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós estamos diante de um exemplo vivo. Em Jesus Cristo existe condição de mudança. Mudança radical. De água para vinho. De água para óleo. Não há dúvida alguma de que em Jesus Cristo existe condição de mudança. Aí nós vivemos, às vezes, anos, convivendo com algumas pessoas na igreja, na empresa que trabalhamos, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, nos nossos relacionamentos. Às vezes nós vivemos anos do lado de pessoas que não acreditamos que possa haver transformação. Infelizmente, isto é real. E isto não acontece porque não há entrega verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Existem crentes dentro da casa do Senhor que eles entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, receberam batismo nas águas, quem crer e for batizado será salvo, receberam o batismo com o Espírito Santo, mas eles não são transformados de verdade. Não são transformados de verdade. Como a falha aqui, na carta que lemos, tinha sido o roubo. Vamos usar essa palavra. Eles roubam do Senhor Jesus Cristo. Não só no aspecto de dízimo. Não. Porque não é isso. Não é nesta área que eu quero entrar. Eles roubam ao Senhor Jesus Cristo naquilo que Deus confiou que Ele fizesse. Naquilo que Deus quer que Ele faça. Naquilo que Ele sabe que faz parte de uma vida que tem que ser íntegra diante de Deus. Ele tem débitos e rouba. Rouba na honestidade. Rouba sendo hipócrita. Rouba às vezes quando Deus dá alguma coisa a ele fazer e por uma ou outra situação ele abandona a sua posição e está roubando ao Senhor Jesus Cristo. Deus confiou algo na mão dele.
mas ele não faz. Bate o pé, diz que não vai fazer. Rouba quando não consegue de forma alguma conviver com diferenças. Quando não consegue respeitar a opinião do outro, ou até mesmo a ignorância alheia, como o apóstolo Paulo mesmo ensinou aos irmãos em Coríntios, também aos irmãos em Colossenses, que o problema lá, eles não conseguiam suportar-se. As coisas têm que ser do jeito dele. Rouba quando ele quer privilégios na casa do Senhor, por ter feito alguma coisa ou outra, ele quer privilégio na casa do Senhor. E está ainda vivendo como um Onésimo, fugindo da realidade. Onésimo fugiu da realidade. Era malcriado, desobediente, desestruturado, olho grande. Por isso não conseguiu aceitar o fato de Filemão ser o seu patrão. Fugiu, deixou marcas terríveis. Agora era hora de voltar às origens. Era uma oportunidade que Deus dava e usava o apóstolo Paulo. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós. E Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses, ele disse que em Jesus Cristo nós conseguimos vencer, quebrar várias barreiras sociais, econômicas, políticas e tudo mais. Nós conseguimos. Paulo diz isso aos irmãos, Colossenses 3:11. Esse momento aqui era um momento ímpar na vida de Paulo, porque mostra que ele era um homem seguro daquilo que dizia. Um homem amoroso, carinhoso, e que inclusive apelava ao amor de Deus para corrigir aquela situação, pacificar, fazer gerar o perdão verdadeiro. Será que nós podemos fazer isso por alguém? Como nós dizemos, Paulo estava colocando a mão dele no fogo. Porque ele disse assim, se ele não te pagar, coloca na minha conta, eu pago. Mas permita que Deus fale em teu coração e perdoe esse homem definitivamente. Nos dias atuais, está difícil você confiar em alguém. Mas isso também é bíblico, irmão. Porque a palavra do Senhor nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É bíblico. Às vezes você pode estar andando com um amigo, mas que é o teu verdadeiro inimigo. Não se pode confiar de forma alguma. Paulo podia confiar neste homem, porque ele havia visto a transformação que o Senhor Jesus fez. Esta é uma grande lição, mas uma lição ainda mais bonita, que nós podemos tirar daqui, é que João nos diz, em uma de suas cartas, que nós temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que até quando nós pecamos, Ele intercede diante de Deus por nós. Então existe condição de nós termos um fiador, que vai diante do Pai interceder por nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Se não der lugar ao Espírito de Deus na vida, não tem como mudar. Não há condição de mudança. Outra coisa que nós tiramos como uma bela lição aqui. Esse Espírito, sim, nos ensina, inclusive, a orarmos, porque nós não sabemos. Aos Romanos, Paulo diz, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aquilo que em nós, nem mesmo nós sabemos que precisa ser mudado. Porque Davi, na grandeza da sua comunhão com o Senhor, ele gritou um belo dia, Deus, expurga de mim, retira definitivamente de dentro de mim, aperta em mim, até mesmo que eu não sei o que está em oculto, porque eu quero ter comunhão contigo. Aleluia. Através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos alcançar mudança. Nós conseguimos alcançar crédito. Por pior que tenha sido a sua falha, por pior que hoje seja a tua falha, as barreiras que têm surgido na tua vida, as dificuldades que você tem tido, o Espírito Santo de Deus consegue levar ao Pai e mudar a história, basta que haja lugar. Aleluia. Existem crentes há anos dentro da casa do Senhor que não sabem ou não experimentaram verdadeiramente o amor de Deus. Não experimentaram. Ele vive com uma capa do velho homem ou com uma mentira para ele mesmo. Ele conta uma mentira para ele mesmo e se consola com aquela mentira. Ele vive de forma fictícia, com dupla personalidade, espiritualmente falando. Na igreja uma coisa, fora da igreja o oposto, irreconhecível. Aquilo cada dia mais deixa ele deprimido, cada dia mais deixa ele em débito com Deus, cada dia mais a consciência fica pesada, até o momento que ele torna-se um morto-vivo. Tanto fez como tanto faz, para ele é indiferente. Vem e volta da casa do Senhor, não sente nada, não acredita em nada, não espera nada, não muda nada. Porque ele não dá lugar ao Espírito Santo. Ele tem atributos, ele é útil, ele é um Onésimo. Porém, ele não valoriza isso. Ele cria para ele preconceitos de todas as maneiras. Preconceitos culturais, preconceitos sociais, preconceitos raciais e tudo mais que você possa imaginar como preconceito. Ele cria para ele. Começa então a viver uma vida medíocre, espiritualmente falando. E aí, o problema está nele. Porém, ele atribui a tudo que estiver em volta, ao sistema que ele vive. Quando em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos romper, inclusive, sistemas. Em Jesus Cristo, há formas e mais formas de mudança. Em tudo. Os frutos do Espírito: longanimidade, paz, temperança, mansidão, gozo, alegria. Ele não consegue viver. E vive admirado como que o outro irmão consegue. E às vezes o que consegue chega a irritá-lo.
crente irritado, porque um irmão é espiritual. Irritado. É de tanta coisa abafada por dentro. Parece quando você está querendo colocar mais materiais ou elementos do que uma caixa ou um suporte cabe. Você vai espremendo, espremendo, vai quebrando as coisas todas para caber cada dia mais, cada hora mais coisa. Ele vai assim, empurrando as coisas com a barriga. Tem uma caixa cheia de mágoas, cheia de dificuldade. Vive de 1905. Tudo leva ele ao passado. Não perdoa de forma alguma. De maneira alguma. Finge que perdoou. Mas qualquer coisa que acontece, não. Mas a tal tempo, a tal prazo, a tal aquilo. E volta tudo à origem. Aí cria várias coisinhas insignificantes. E este copo de água vira uma tempestade, um oceano na vida dele. Aí haja braçada para nadar. E poder chegar ao topo, ou chegar do outro lado, e encontrar-se novamente com o Espírito Santo. Porém, Onésimo foi transformado de verdade. E agora, ele queria propor a dois irmãos que enfrentassem uma situação, um problema, cara a cara. E que perdoassem-se mutuamente de verdade. Porque isso iria trazer crescimento espiritual, inclusive para a igreja. Que era o primordial para o apóstolo Paulo, a preocupação principal do apóstolo Paulo. Toda esta carta, toda essa intercessão, todos esses termos bonitos, era com o intuito principal de voltar o povo ao amor de Jesus Cristo e dizer a eles, olha, quando nós amamos ao Senhor Jesus de verdade, nós passamos por cima de tudo para sermos vitoriosos. Então precisavam enfrentar-se cara a cara. Eram os dois. Não tinha como pôr ninguém no meio da história. Porque a história tinha sido criada, eles eram os personagens principais da história. Filemão e Onésimo. A disparidade era fora do normal. Um escravo, outro patrão. Muito rico e o outro, além de escravo, fugitivo, com débitos e tudo mais. Mas Paulo apela ao amor e pede a eles que eles pudessem rever o que tinha acontecido e que transformassem aquilo em benefício para a obra do Senhor. Para crescerem de verdade. Bater de frente com os problemas. Muitas vezes, somos nós mesmos. Bater de frente com você mesmo. Deixar de culpar os outros e descobrir a sua verdadeira falha. Deixarmos de culparmos os outros e descobrirmos a nossa verdadeira falha. Com o Espírito de Deus na vida nós conseguimos. Nós conseguimos. Bater de frente consigo mesmo e quebrar barreiras. É por isso que Deus nos reuniu aqui esta noite. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E descobrirmos onde estão os nossos Filemões e onde estão os nossos Onésimos. Para vivermos melhor. Onde estão? Quem fugiu de nós? Ou de quem nós fugimos? Às vezes é de nós mesmos. Você foge de uma tristeza,
foge de uma angústia, foge de uma mágoa, foge de um problema mal resolvido, foge de pessoas, foge da família, vive duplamente. É das piores coisas, viver de forma dupla, ser o que não é, ser o que não é. Estar na igreja, Filemão estava na igreja, mas eu tenho certeza que quando ele dizia, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ele se lembrava de Onésimo. Onésimo, a mesma coisa. Quando lá no culto, na prisão com Paulo, e eles iam louvar ao Senhor, bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Pode ter certeza que ele dizia, será que eu sou mais do que feliz? Bem-aventurado, o extremo da felicidade, mais do que feliz, a plenitude do gozo, da alegria. Será que eu sou? Como será que está Filemão? E o prejuízo que eu dei para ele? Se ainda havia consciência, porque existem pessoas com a consciência cauterizada. Paulo diz isso. Mas se ainda havia consciência, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, que não perde oportunidade, dava uma marteladinha. Viver assim é horrível, irmão. É horrível. Você não ter liberdade de ir e vir. É horrível. Faltar liberdade de ir e vir. Cabeça erguida. É horrível para o ser humano viver assim. Nós então estamos sendo convidados hoje a descobrirmos os nossos problemas e enfrentarmos ele de cara. Enfrentar o pecado cara a cara. Eu não posso continuar do jeito que eu sou. Então eu vou enfrentá-lo. Quando eu enfrentá-lo, Paulo nos diz, a palavra de Deus nos diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. No demais, irmãos meus, estais firmes no Senhor, a fim de que possais resistir o inimigo no dia mau. Para tanto, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Mas quando existe um quezinho, as armaduras não se encaixam corretamente. Não se encaixam. Precisamos vencer barreiras hoje. Precisamos vencer a nós mesmos hoje. Precisamos nos perdoar para podermos perdoar. O que é isso? Não vou cometer uma heresia. Um dos Filemões e Onésimos que às vezes surgem nas pessoas é que ele não consegue admitir que falhou. Admitir que é carente. Admitir que é limitado. Admitir que precisa mudar. Ele não consegue, de forma alguma, admitir que aquilo é errado. Ele vive em conflito e em dificuldade por conta disso. Não consegue, de maneira nenhuma, vencer-se a si mesmo. Não consegue vencer dentro de casa. Aí traz com isso problemas para a igreja, para o convívio social dele. Torna-se uma pessoa amarga, insocial, introspectiva, às vezes má, rude, estúpida. Por quê? Ele está mal com ele.
está mal com ele mesmo. Tem Onésimos e Filemons dentro dele. Começa com isso viver a farsa, a duplicidade. Acata, admite que aquele mundinho então passa a ser o correto. Não prospera espiritualmente de forma alguma e se incomoda com tudo. Mas quando nós vamos ao Senhor e admitimos que nós precisamos do Senhor, sem mim nada podeis fazer, Jesus Cristo disse isso. Quando nós vamos ao Senhor e dizemos, Senhor, o Senhor é a vara, o meu Pai é o lavrador, eu preciso estar bem firme na rocha, na estrutura que é o Senhor, não posso ser cortado de maneira alguma. Aí a pessoa vence dentro dele o que era inadmissível, porque o Espírito de Deus convence o homem. É o maior dos atributos dele. Jesus disse, eu vou para o Pai, não fiquem perturbados com medo, vocês não vão estar só. Eu vou rogar, eu vou pedir, suplicar, implorar, que o Pai envie o outro Consolador, e esse estará convosco até a consumação dos séculos. Esse vai convencer o homem. Ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Aí está o segredo. Onésimo foi convencido, Paulo foi convencido, passaram por cima de barreiras e o nome do Senhor foi glorificado. Passa por cima, irmão, das barreiras nessa noite. Passa por cima, atropela tudo. Sai atropelando tudo. Mas receba a tua vitória. Não viva uma mesmice de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Não viva anos e anos e anos e anos inutilmente. Ocupe o lugar que Deus te deu, é um privilégio. Ocupe o lugar que Deus te deu, é mais do que um privilégio. Nós fomos escolhidos a dedo. Não foram vocês que me escolheram, eu fui quem escolhi vocês. A palavra do Senhor nos diz isso. Jesus, fazendo um discurso aos discípulos, disse isso. Nós somos escolhidos, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nesse instante. Não havia um lugar melhor para nós estarmos, porque nós estamos na casa do Senhor. E quando ela foi inaugurada, disse-se o Senhor, esta será chamada casa de oração. Quando qualquer problema estiver acontecendo com o meu povo, eles virem à minha casa e orarem, eu resolvo o problema. Você está no lugar certo. Com o melhor psicólogo da alma, Jesus Cristo. Para Deus não há impossível. Não há impossível. Ele diz aí porque não é ele que passa o que eu passo. Não é ele que sofreu o que eu sofri. Não é ele que tem que conviver com o que convivo. Sim. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Me perdoe, cada macaco no seu galho. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós temos um problema. E Deus nos convida a enfrentarmos os nossos problemas individualmente, cara a cara hoje. E quem escreve uma carta de forma individual, porque o Espírito de Deus, a onisciência, onipotência, onipresença da Trindade trabalhando na unidade dela, consegue distinguir um por um de nós aqui. Separar um por um de nós aqui, coletivamente também, mas individualmente, isto é a beleza do Espírito Santo. Consegue atingir
Hebreus diz que ele atinge o mais profundo de um homem. Ele sonda a medula, os rins, o coração. A palavra dele é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela bate numa penha como de um martelo e esmiuça qualquer tipo de pedra, de dificuldade. Ezequiel dizia: eu vou transformar o coração de pedra em coração de carne. Ele profetizava o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O que foi o transformador? Em Jesus Cristo houve mudança. As coisas ficaram mais fáceis para nós. Existe condição de vencermos. Parece mentira, utopia, historinha. Talvez isso é repetitivo na tua mente. Eu tenho ouvido tanto o pastor dizer isso aqui. Não acontece nada. Você pode estar apontando para lá e para cá. Está dizendo tanto, olha aqui, olha aquele, olha aquele. Isso é do ser humano. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, primeiro, Jesus disse: não julgueis para que não sejam julgados. Quando nós nos julgamos, por isso que quando vamos tomar a Santa Ceia, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Examinar-se a si mesmo. Olhar para dentro de si. E o bonito é que nós temos um intercessor. Tem alguém redigindo uma carta por nós. E mostrando o que nós precisamos. Quem sabe alguns aqui que estão em luta, esta carta está sendo redigida, canta e dá graça. E está sendo dito: olhe, Pai, a fidelidade daquele teu servo em meio à luta. Dê vitória a ele. Olhe, Pai, a humilhação daquele teu servo. Olhe, Pai, o sofrimento. Olhe para a casa dele, olhe para ele. E mude a história. E vai haver vitória no nome de Jesus de Nazaré. Mas sem mudar o foco do texto. O Espírito de Deus está disposto a falar por nós. Aí nós temos que nos analisarmos. Quais os créditos que eu tenho? O que ele vai poder redigir a meu favor? Para isso eu tenho que mudar. Reconhecer que preciso mudar. Admitir as minhas falhas. Para alcançar a vitória. Aleluia. Não fuja dos problemas. Encare-os. Encare-os. Não fuja dos problemas. Bata de frente com eles. E vença-os no nome de Jesus Cristo. Vence. Há condição de vencer. Paulo disse aos irmãos em Filipenses: eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei passar por luta, eu sei estar na prisão. Anteriormente ele disse: olha, não entrem em intriga, não brigam, porque não importa o que esteja acontecendo aí, até a minha prisão está fazendo crescer. O Evangelho importa que cresça, que dê continuidade ao crescimento do Evangelho. Não entre em intriga. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Nós podemos tudo em Jesus Cristo, porque Ele nos fortalece. Nós podemos. Nós conseguimos vencer a nós mesmos. Passar por cima das lutas. Amém? Vamos orar? Estejam em pé, por gentileza. Eu quero saber se há alguém para Jesus. Há alguém que queira receber Jesus como Salvador? Levante a mão ou venha aqui à frente, nós vamos orar por você.
você vai receber o primeiro benefício, a salvação. Há alguém que queira receber Jesus como Salvador? Quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer reconciliar-se com Deus? Levante a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E o Senhor garante a tua vitória. Há mais, há duas pessoas aqui, venham. Em frente, você hoje. Há mais alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor ou quer receber Jesus como Salvador? A terceira pessoa, onde está? A terceira pessoa. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos ver a sua vitória. Esqueça os Filemons, os Onésimos. Esqueça o que te roubaram. Talvez te roubaram a comunhão com Deus com uma calúnia, com uma mentira, com uma perseguição. Esqueça, rompa isso aí. E vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu vou estender o convite. Você pode estar com dificuldade de vencer a você mesmo. Ter de alguma maneira se enquadrado aqui na palavra do Senhor para nós hoje. E tem a necessidade, ou sente o desejo, a vontade de vir aqui à frente receber oração. Você estava com dificuldade de enfrentar o problema. Vem aqui agora, nós queremos orar por você. A igreja quer orar por você. E o Senhor te garante a bênção e a vitória. Venha, irmão, em nome de Jesus Cristo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Eu não sei qual é o conflito que você tem vivido, o que tem acontecido na tua casa. Eu não sei o que tem acontecido. Não sei como você tem chegado aqui, o que possa estar te acusando, o que você não consegue enfrentar, está com dificuldade. O Senhor vai te dar vitória hoje, para enfrentar de cara. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Talvez pode ter abandonado. Vem, irmão, em nome de Jesus. Nós já vamos orar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos clamar ao Senhor? Vamos orar? Levante aí a sua mão. Converse com você mesmo, irmão. Converse com você mesmo. Quebre a indiferença. Indiferença. Vence a indiferença espiritual hoje. Muda o conceito. Muda a forma de achar, de pensar. A maneira de ser. Deus está entre nós. E Ele sabe como cada um de nós chegamos aqui. Ele sabe. Olhe para dentro de você nesse instante. Descubra os Filemons e os Onésimos em nome de Jesus Cristo. Muda, meu irmão. Não vive essa vidinha
mas de forma alguma não. Muda. Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, tua misericórdia, tua grandeza. Mais uma vez o Senhor falou conosco de forma bem gloriosa. Eu tenho certeza que Isaías nos garante que a tua palavra não volta ao céu vazia sem cumprir o que ela foi determinada. Eu tenho plena convicção das guerras internas que existem aqui. Plena convicção dos roubos, das fugas. Fugas de si mesmo, fugas de obrigações, fugas espirituais, fugas de responsabilidade. Eu tenho plena certeza. Aleluia. Como também tenho plena convicção da dificuldade que é de enfrentar estas fugas. Mas nós estamos diante do Senhor. E o teu Espírito entre nós serve como um grande ajudador aqui. E eu quero pedir ao Senhor agora, como disse o apóstolo Paulo, vai e verifique as entranhas, ou seja, o que há de mais profundo, o que sobrou, o que restou, o que é mais importante. Deus, que haja uma análise, um peso das importâncias nas decisões que tomamos, que os teus servos têm tomado aqui. E que isto seja mudado, que as decisões passem a ser tomadas sempre com o teu amor que constrange. Aleluia, aleluia. Que as decisões sejam tomadas sempre com o teu amor que constrange. Tira de dentro de nós aqui, Senhor, o que não te agrada, as barreiras que nós criamos. Tira, Deus. Tira os valores errados, que nós possamos quebrar modelos, que nós possamos quebrar conceitos, agora em nome de Jesus Cristo. Tira a indiferença aqui, Deus, tira a indiferença. Parece que vem e volta do mesmo jeito, se vir veio, se não vir não veio, tanto faz como tanto fez. Tira isso, Deus. Porque são os filemons escondidos há anos. Existem vidas aqui escravizadas por si mesmo há anos, com dificuldade de admitir que está escravizada. Vive na mentira, Deus, há anos, mas não consegue admitir que vive na mentira. Vive no erro, no pecado, há anos, mas não admite que vive desta maneira. Criou uma mentira para si mesmo, Deus. Mas o Senhor está vendo. Ajude que haja hoje um encontro dentro de nós aqui. Amando que bom e baiamou e diace de badjelvassá. É tão fácil culparmos os outros, Deus, quando a falha está dentro de nós. Nós criamos uma mentira e nós vivemos no roubo espiritual, mas que hoje nós possamos encontrar o perdão verdadeiro em Ti, que possamos perdoar verdadeiramente em Ti. Quanta mágoa, Deus, enraizadas aqui, talvez como Paulo diz, virando raiz de amargura, o que é de pior por dentro de si, vivendo com a raiz da amargura, daquele problema antigo na vida espiritual, conjugal, material, financeira. Deus, quebra isso hoje, convence com o teu Espírito, manda uma carta ao céu, relatando a realidade. Deus, que venha a haver realidade aqui, em nome de Jesus Cristo. Muda essa história, que estas 48 horas de oração, Deus, possam ser encerradas com mudança de história interna, com um problema enfrentado cara a cara. Em nome de Jesus eu te digo, enfrente você aí. Agora, em nome de Jesus, lembre do primeiro amor, lembre do que Deus te deu, lembre-se do que Ele te chamou, lembre-se da tua posição, em nome de Jesus.
Pare de roubar o céu. Volte a fazer o que o Senhor ordenou que você fizesse. Dê glória a Deus pela tua saúde, pelos privilégios. Saia do materialismo, do secularismo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus, que haja vidas de oração, que haja vidas com propósito. Quebra essa indiferença, quebra o desrespeito, Senhor, com as tuas coisas. A indiferença é algo que só o Senhor sabe, que o que provoca dentro de ti. Quebra isso, Deus, hoje. Quanta vida seca, oca, que não sente mais nada, mais nada, mais nada, mas que haja uma porção de alegria do teu Espírito, que haja mando de abodio e dabriacelebodiácia, que haja uma porção de alegria, que haja uma porção de renovação, que haja uma porção de gozo, que haja uma porção de verdade, que haja uma porção de responsabilidade, que haja responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou na mão, em todos os aspectos, responsabilidade com a voz, responsabilidade com os pés, quantos pés guiados a coisas erradas, quantos lugares que o teu Espírito não tem como entrar, quantos olhos guiados às coisas erradas, quantos olhos guiados ao que o teu Espírito não consegue enxergar, quanta mente guiada a coisa errada, a pensamento profano, a pensamento pornográfico, a pensamento de morte, a pensamento de ira, de vingança. O teu Espírito não tem como estar nesses pensamentos, Deus, mas que haja uma mudança nesta noite. Quanta mente voltada a vingar, esperando a hora, quanta mente voltada ao roubo, Deus, quanta mente voltada à desonestidade, que mude isto em nome de Jesus Cristo. Não adianta nós culparmos ninguém, quando nós mesmos não estamos bem, então que possamos encontrar-nos conosco mesmo, e repreender de dentro de nós o que é errado, para que com isso teu Espírito tenha lugar. Aleluia. Aleluia, 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 amém, amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar ricamente, e que nós possamos sair daqui hoje vitoriosos, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Podem sentar-se, meus queridos.